Vamos dar início a mais uma videoaula? Vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre charge, cartoon e meme. Isso mesmo! Como assim, professora? Agora o meme faz parte da nossa matéria? Faz sim, tá bom? Nossa matéria é muito joia. Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos ver será sobre charge, ok? Que é um gênero textual, ok, pessoas? Então vamos lá. O que é conceito? Vamos começar por isso. O termo charge é oriundo do francês charger e que significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam situações da atualidade, ok? A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento editorial do veículo. Ou seja, a charge ele faz parte dessa esfera jornalística e ele está ali para mostrar um posicionamento realmente editorial. Vocês lembram quando nós vimos lá sobre o editorial? Que ele geralmente é tendencioso, né? De acordo com o jornal ou a revista onde ele está sendo publicado, ok? É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Surgiram no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar indignação, insatisfação com o governo vigente. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos no mundo todo. O profissional que as desenha, chargistas, precisa ter conhecimento dos assuntos em pauta da atualidade, tá? Para poder retratá-los e transmiti-los de forma objetiva, ok? Vamos para o próximo slide que vai falar, estamos ainda falando sobre charge, agora nós vamos ver a finalidade. Vocês lembram que finalidade é para que serve? Então, para que uma charge serve? Ela serve para criticar, ironizar, satirizar. Professora, o que é satirizar? Tá, já coloquei aqui. Satirizar é escarnecer, expondo ao ridículo. Ou seja, é zombar dos costumes e das ideias de uma determinada época, tá bom? Satirizar, então, é isso, é zombar, né, desses costumes, dessas ideias aí que estão sendo colocadas. Então, gente, a charge, ela tem essa finalidade de criticar, ironizar, satirizar. Muita atenção para isso aqui. Ela vai fazer tudo isso daqui dentro de acontecimentos atuais. A charge, ela trata sempre de acontecimentos atuais, tá bom? E esses acontecimentos não são qualquer, né? Não são um acontecimento qualquer, não. É um acontecimento que tem que despertar o interesse do público, ok? Então, vamos para o próximo slide aqui, que vai falar sobre as características da charge. Então, quais que são as características da charge? São todas essas aqui, tá bom? Ela representa sempre a atualidade, tá bom? Então, a charge, ela é extremamente atual. É um gênero jornalístico que vai criticar e que é extremamente atual. Pode ser utilizado lá a linguagem tanto verbal quanto a linguagem não verbal, né? Lembrando, linguagem verbal é aquela que utiliza palavras e linguagem não verbal é a que utiliza de desenhos e imagens. Olha só, outra característica da charge é a efemeridade. O que é isso, professora? Efemeridade é tudo que é efêmero. Tudo que é efêmero é tudo que é passageiro, transitório. Então, a charge, gente, ele é um gênero textual dessa esfera jornalística, mas ela tende a ser passageira e transitória porque trata de assuntos de uma determinada atualidade.
Então, se aquela atualidade deixa de ser atualidade, a charge ela fica meio difícil de se compreender. Por isso que ela é efêmera, por isso que ela é passageira, tá bom? Onde que é a circulação? Em jornais e revistas, também na internet, tá bom, gente? Mas geralmente elas aparecem mais em jornais e revistas. Tem aquela charge também animada. Não sei se vocês já viram, geralmente no jornal, nos jornais, né? Jornal Nacional sempre tem. Ali aparece uma charge, enfim. No Big Brother, né? Quem gosta de assistir também sempre aparece uma charge lá, tá bom? Essas são as charges animadas. Tem ali, então, um posicionamento editorial, ou seja, tem a tendência, a charge tem ali, ela tende a criticar sempre levando em consideração o ponto de vista ali do editorial do jornal ou da revista, tá bom? Ou seja, aquelas pessoas que comandam o jornal e a revista. Então, ele tende a ter sempre o posicionamento dessas pessoas, ok? Dessas equipes editoriais. Fator social ou político vão ser os assuntos, tá bom? Tanto o fator social quanto o fator político vão ser os temas, né, da charge. Tem sempre a questão do exagero, porque é através do exagero que você vai ter o humor e você vai ter ali o riso, tá bom? Você vai conseguir tirar ali do leitor, né, o riso do leitor através do exagero. Então, sempre vão postar coisas ali exageradas. Na charge sempre vai ter alguma coisa exagerada. O caráter é um caráter humorístico, é cômico, né? Cômico é algo engraçado, é irônico e ao mesmo tempo satírico, né? Então, você vê ali que tem muito essa questão mesmo da crítica, tá? Da crítica às ideias, crítica ao posicionamento político, tá bom? E tudo isso é feito de uma maneira muito humorística, muito engraçada, tá bom? Ruptura discursiva, ou seja, tem-se ali um final inesperado, né? Geralmente tem ali um final ali que você não imaginava que iria acontecer. E a intertemporalidade. O que é essa intertemporalidade? Vamos por partes. Inter é tudo que está dentro, né? Inter é tudo que está dentro de alguma coisa. E temporalidade vem de temporal, de tempo. Então, a charge, ela precisa estar localizada dentro de um tempo, tá? Então, intertemporalidade é isso, ela tem que estar localizada dentro de uma época, dentro de um tempo, dentro de uma data, certo? Se você não localizá-la dentro desse tempo, você não vai conseguir fazer a interpretação da charge, tá bom? Então, a charge, ela precisa do contexto, você precisa saber de quando aquela charge ela estava tratando de quais assuntos daquela época determinada, certo? Vamos, então, agora para um exemplo. Ok, olha aí, eu trouxe uma charge eu vou ler aqui e vocês vão perceber. Aqui a gente tem que analisar todos os âmbitos, né? A gente tem que analisar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Pela linguagem não verbal, você vê ali uma casa, né? Onde você tem ali a figura da mãe e a figura de uma criança. E a mãe está tentando ensinar para a criança. E aí, eles estão assistindo na televisão e lá na imagem da televisão, você tem aqui o Bolsonaro rodeado de pessoas, né? Vocês vão lembrar que dessa época, esse acontecimento aqui foi justamente no começo da pandemia aqui no Brasil, onde a orientação em todos os estados, em todo o Brasil, era o quê? Fique em casa, né? Tem até aquela propaganda, hashtag fique em casa, né? E aí, o nosso presidente, né, o Bolsonaro, simplesmente, nesse momento, desse contexto, ele vai para o meio do povão. E aí, olha a fala da mãe, né? Filho, devemos lavar as mãos, ficar em casa, evitar multidões, ou seja, tudo isso daqui era o que estava sendo pregado em todos os estados do país. Foi logo no começo da pandemia. E aí, ou seja,
ela ficou muito grilada, porque ela tudo que ela estava tentando ensinar para o filho dela, o nosso grande representante, né, da nossa nação estava fazendo exatamente o oposto. E olha aqui a figura do menino, tipo assim, uai, né, mamãe, peraí, você tá falando isso, mas não é bem isso que tá acontecendo, certo? Então, nós temos aí a figura aí, um texto que é uma charge, certinho? Então, agora, olha só, vamos para o próximo gênero textual. O nosso gênero textual agora vai ser o cartoon. Isso mesmo, cartoon. O que é? Qual é o conceito de cartoon? O cartoon não tem ligação com a realidade. Como assim? Ele é utilizado em qualquer situação, sendo uma crítica humorística ou não, pode ser até alguma coisa trágica, tá bom? Esse gênero textual pode ser entendido por diversas pessoas de diferentes países, diferentes culturas e em diferentes épocas. Tá vendo, gente? O cartoon, ele não é como a charge. A charge, você precisa saber exatamente quando aquilo aconteceu. Entendeu? Você tem que ter contato com a data, com a época que aquilo aconteceu. Tem que estar localizado no tempo. O cartoon não. O cartoon vai tratar de assuntos gerais, assuntos universais, assuntos que são problemáticos em diversas culturas, em diversos países e em diversas épocas, ok? A palavra é uma versão aportuguesada do inglês cartoon. Então, dessa palavrinha aqui, surgiu esse estrangeirismo que é denominado aí, né, o cartoon, ou seja, a forma aportuguesada ou abrasileirada, que significa o quê? Cartão, e tem origem italiana, cartone. Então, olha só, ou seja, no cartoon é abordado temas universais que todo ser humano está sujeito a passar. Como seriam esses temas? Fome, pode acontecer em qualquer lugar, sede, também em qualquer lugar, injustiça, também, morte, também, ou seja, são assuntos universais mesmo, que podem ser tratados em qualquer época, em qualquer nação, certo? E por ser tematicamente universal, não necessita de contexto. Então, você não precisa saber quando que aquilo foi publicado, certo? Isso não é tão importante, você vai conseguir interpretar sem saber quando aquele cartoon foi publicado ou não, tá bom? Gancho ou época para ser entendido. Normalmente são abordadas questões de comportamento humano, mas sem referência a um personagem específico, ou a um político, ou a uma pessoa importante, tá bom? Ou seja, portanto, eles são atemporais. Esse prefixo a significa não, ou seja, não está dentro de um tempo, não está logado a um tempo, certo? Ou seja, é um gênero que pode ser utilizado em qualquer época. Além disso, usa características das histórias em quadrinhos, né? Que seriam os balões, as onomatopeias, e vocês vão ver que tem também muita questão de realmente desenhos que são caricatos, né? Então, vamos lá para o próximo slide. Nesse slide, então, eu vou falar agora sobre a finalidade do cartoon. Gente, muita atenção. Vocês vão observar que, basicamente, ele tem a mesma finalidade da charge. Tem a mesma finalidade. Só vai mudar essa parte aqui. Então, olha só, qual que é a finalidade? Criticar, ironizar, satirizar. Todas as ações, né? Todos os objetivos que tem na charge. Só que a diferença é aqui. Aqui você vai criticar, ironizar, satirizar costumes humanos, tá? Que são representados por pessoas comuns, abordando situações universais. Então, a diferença, gente, vai estar aqui.
Enquanto na charge você tem que estar atualizado, tem que ser uma crítica a algo atual, aqui não, aqui é uma crítica a costumes humanos, que tem em qualquer lugar, que tem em qualquer tempo, pessoas comuns que tem em qualquer lugar e em qualquer tempo, e situações universais que também tem em qualquer lugar ou em qualquer tempo, certinho? Quais são então as características do cartoon? Ele vai ser humorístico, tá? Mas ele pode ser até trágico também, tá bom? Mas a maioria deles são humorísticos. Você utiliza da linguagem não verbal. Eu coloquei aqui só linguagem não verbal, mas tem a linguagem verbal também, tá, gente? É porque no cartoon o que vai ficar mais em evidência é a linguagem não verbal. Os desenhos é que vão ser assim, vão dar mais significado, ok? Você vai ver que a parte verbal é bem pouca. Às vezes é uma palavra ou uma expressão, você vai ver que é bem resumido, tá? Então aqui o que fica mais em evidência é a linguagem não verbal. É sátiro, né? Vai realmente criticar todos os costumes de uma época, né? As ideias de um tempo. Ele é atemporal, ou seja, não está localizado no tempo, em um determinado tempo. Ele pode ser utilizado em qualquer época, ele pode ser interpretado em qualquer época. É cômico, né? Que é a mesma coisa, faz referência ao humorístico. E tem aqui a mistura de imagens, palavras e sentido. Tudo isso para você tentar interpretar. E é também irônico, certo? Agora que eu vi que eu fiz a ordem errada aqui das setas, né? Mas tanto faz, né? Deu para entender aí todas essas características do cartoon. Agora nós vamos ver então um exemplo. Eu peguei 2 exemplos. Olha aqui, gente. Olha só que interessante. Vocês podem observar aqui, nesse exemplo que eu tirei, que o que está mais em evidência? É o que está escrito, é a linguagem verbal ou é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal que vai estar em evidência, que vai te dar mais dicas do que esse cartoon está querendo transmitir, certo? Aqui você tem duas crianças. Você tem uma criança que está num ambiente limpinho, todo cheirosinho, bonitinho, fazendo lá a prova, né? E por ele estar limpinho, por ele estar num ambiente bonitinho e tal, as ideias dele fluem melhor, tá vendo? Olha, as ideias aqui, ó, a ideia tá bem iluminada, ou seja, o pensamento dele é organizado, né? E agora, olha só, para essa outra criança. Essa outra criança, ela já está num ambiente que que não é um ambiente muito legal. Olha a quantidade de lixo no chão. Você vê que a mobília ali daquela escola é uma mobília velha. A criança é uma criança que não tem tantas condições financeiras, porque está ainda ali de chinelinho, né? Aqui, gente, a gente tem muito ainda a questão do preconceito. É outra coisa que está sendo abordado. Não foi falado aqui, ó, não foi falado aqui na parte verbal, mas dá pra gente ver perfeitamente a questão do racismo. Ou seja, porque a criança é negra, ela tem que estudar numa escola pública? Não é assim, né? Então tá tendo uma crítica aí, ou seja, a sociedade brasileira encara o seguinte, que existe a educação em 2 patamares, dividida em 2 patamares. O patamar aqui do particular são para pessoas bonitas, limpinhas, cheirosas, né? Brancas, né? E a educação pública, você vai ver que é tudo muito ruim, que nada funciona e que inclusive é uma pessoa, né? Um negro que está aqui nessa situação. Ou seja, o negro que tem que estar numa situação de educação pública. Então, gente, é uma crítica, tá? Isso aqui
é pra gente parar e pensar, será que é assim mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Será que o que está sendo colocado aqui é isso mesmo? Lembrando que o cartoon vem para criticar, então ele vai mostrar uma realidade para criticar, certo? Isso aqui, gente, é atemporal. Essa situação de particular e público, essa situação de educação particular e educação pública, é uma situação que tem acontecido aqui no Brasil já tem muito tempo, tá bom? Então, vocês vão ver que é uma situação totalmente atemporal, realmente, tá bom? O outro cartoon que eu escolhi para vocês é um cartoon que também você vai ver que a informação maior que se tem aqui é a informação não verbal. Você tem então aqui a figura, né? Você vê que é o nosso país, é o mapa aqui do Brasil. Então você vê que é a figura aqui do país. Você vê que quem que está carregando o Brasil? Quem são as pessoas que estão carregando o Brasil? Olha só, por esse capacete que eles estão utilizando aqui, deixa evidente que são operários. E os operários, gente, é a classe o quê? Trabalhadora. E aí, olha só o que tem aqui em cima. Um peso enorme, o peso é tão enorme que existem aqui várias pessoas tendo que carregar. E olha o que está escrito nessa, aí entra, né, a informação, a linguagem verbal. Reforma da Previdência. Olha a crítica que está sendo feita, gente. Olha, tem muitos anos que o Brasil tem tentado fazer uma reforma na Previdência. O Brasil sempre coloca o problema do país ser subdesenvolvido por conta disso, que a Previdência do Brasil custa muito para o país. Mas o que acontece? Isso é verdade? Custa? Tudo bem, pode ser que custe mesmo, mas é essa população aqui, ó, é essa população que está carregando, que está tendo que contribuir constantemente. Não são eles que vão ser os beneficiários de tudo isso. Eles têm sim os seus benefícios? Têm, mas eles contribuem, eles carregam, são eles que contribuem realmente com todo esse dinheiro que o país necessita. Agora a questão aqui que fica é o seguinte, e as outras classes? E os empresários, eles têm contribuído para a reforma? E os políticos? E essas pessoas que têm mais condições financeiras? Geralmente, né, vou colocar aqui entre aspas, geralmente são as pessoas que mais sonegam, né, que mais arrumam formas de dar o cano no país. E o trabalhador não, o trabalhador paga direitinho, certo? Então, gente, é uma crítica, assim, sensacional a questão da reforma da Previdência. E no final das contas, quem que vai, né, depois dessa nossa reforma, quem que vai ter que trabalhar mais? São, novamente aqui, os meros operários, né? Ou seja, eles que vão ter que trabalhar mais para que a reforma da Previdência, né, para que a Previdência não quebre, digamos, né? Será que é por aí mesmo? Né? Então, fica a crítica aí, e é um cartoon porque é um assunto atemporal, certo? É um assunto que tem sido tratado no decorrer de muito tempo e ela ainda não vai parar, porque as críticas à reforma da Previdência ainda continuam, certo? Por último, então, agora nós iremos ver sobre o meme. Isso mesmo, professora, isso é matéria? É matéria. Então, vamos lá? O que é um meme? Meme é um termo grego que significa imitação. Você sabia disso? Olha só, o denominado meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins em seu livro The Selfish Gene, que é o gene egoísta, tá? Ele foi lançado em 1976, cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais, como livros. A síntese de seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução cultural capaz de se propagar.
O meme pode ser considerado uma ideia, tá? Então ele pode ser uma ideia, ele pode ser um conceito, ele pode ser sons ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Apenas a título de curiosidade, o estudo desse conceito é chamado de memética. Vocês acreditam, gente? Em 1976 eu ainda nem tinha nascido, imagino vocês. Então o meme, ele tem um conceito, ele já foi falado bem antigamente. Em referência ao campo da informática, né? Agora vamos falar mais dos meios aí que vocês tanto gostam, né? Que é a informática. A expressão memes de internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito que se difunde. Aqui é um E, tá, gente? Tá errado. Que se difunde através da web rapidamente, ou seja, através da internet ali, nos sites, nos blogs, nas redes sociais, em tudo isso aí, tá? Um meme pode ser uma frase, um link, um vídeo, um site, imagens, entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação, certo? Muito interessante, não é isso? E qual é a finalidade do meme? Então, para que o meme serve? O meme, agora tá vendo que vai ser um pouco mais diferente dos outros. O meme, ele serve para divulgar, propagar, ou então um termo que vocês já conhecem, né? Que é viralizar, tá? Isso aqui vem aí de vírus, né? Viralizar. Então, são essas as finalidades: divulgar, propagar e viralizar o quê? Pode ser uma marca, pode ser um serviço, uma ideia, uma informação, vídeo, imagem, frase, música. Tudo isso para alcançar a popularidade. Então, tem que ser divulgado, tem que ser viralizado, tem que ser propagado para que todas essas coisas que foram faladas aqui alcancem uma popularidade. Quanto mais pessoas tiverem contato com esse meme, entendeu? Mais ele cumpriu a finalidade dele, o objetivo dele, certo? Que é o viralizar. Ok, então agora vamos ver as características. Quais são então as características do meme? Basicamente, gente, ele é copiado, é imitado. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Porque nós estamos numa época onde nada se cria, tudo se copia. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, ele vai ser muito copiado, imitado, tá bom? Você vai ter ali imagens caricatas, tá? Então, de imagens que vêm de caricaturas, certo? Tem ali informações virais, informações que vão ser, que um passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro, ou seja, informações virais mesmo. Transmissão rápida, recriação. O que é essa questão de recriação? Isso aqui é uma das características principais do meme, é a recriação. Porque, por exemplo, a partir do momento que você viu lá uma informação, um meme, você pode mudar aquele meme criando outro meme, certo? Então, o conteúdo, ele evolui, tá? Ele evolui por meio da crítica, ele evolui de toda e qualquer forma, ou seja, está acessível a qualquer pessoa e em qualquer lugar. O meme chegou até você, você pode modificá-lo e passar adiante. Ou seja, vai continuar viralizando aquilo dali, só que em um outro formato. Por isso que a gente fala que ele evolui. Onde que ele é propagado? Na web, na internet. E ele também é efêmero, mas ao mesmo tempo ele é infinito. Ele é efêmero, ele é passageiro, geralmente se trata ali de alguma coisa, às vezes eles fazem meme de alguma coisa bem atualzinha ali, ou uma frase que foi falada e tal, só que ele se torna infinito porque você não sabe o alcance que ele vai chegar, até onde ele vai poder chegar, certo? Então, ao mesmo tempo em que ele é um pouco passageiro, ao mesmo tempo ele se torna também infinito, porque ele pode ser propagado aí no mundo inteiro, certo? Vamos então agora aos exemplos. Agora eu coloquei um monte aqui.
Alguns exemplos de memes muito populares são as Rage Faces, tá? Que é o Forever Alone, já vou mostrar ali pra vocês, ó, o Forever Alone, e o Troll Face. Com certeza vocês já conhecem essas duas figurinhas aqui, esses dois memes, eles são muito conhecidos, eles estão aí, já tem um bom tempo viralizando aí na web, tá? E o que essas imagens representam, tá bom? O indivíduo, o Forever Alone, vai representar sempre o quê? O indivíduo solitário, certo? E o Troll Face, sempre aquele indivíduo que gosta de trollar com os outros, né? Pregar uma pegadinha, certo? Olha o outro meme que eu trouxe para vocês, gente. O presidente Jair Bolsonaro possui vários memes. Ele já é chamado como o presidente dos memes, tá? Então, olha aqui, ó. Nossa, se você for procurar na internet, o que tem de meme do Bolsonaro é impressionante. Olha lá. Cabeça vazia é a oficina do Bolsonaro, né? Isso aqui, tá vendo? Ó, essa frase, ela é famosa. Lógico que ela foi alterada, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, imagina aí a quem que eles estão comparando o Bolsonaro. E aqui, ó, o vírus do Ipiranga. Toda a crítica que foi feita, né? Com relação ao vírus, né? Vocês se lembram, né? Que ele chegou aí... nas redes sociais, nos jornais, né, e para falar que esse vírus, né, não é nada, era uma gripezinha. Vocês lembram disso, né? Foi um pronunciamento presidencial. Eles fizeram disso, então, um meme. E, vocês acharam que eu não ia lembrar dela? Pois é, gente, esse meme, ele é fantástico. Então, olha só. É o meme da Nazaré Confusa, tá? Essa Nazaré é uma personagem, tá? Da novela Senhora do Destino, não sei nem se vocês vão lembrar, com um olhar perdido, tentando entender o que está acontecendo. Então começa a aparecer vários cálculos e fórmulas matemáticas das bem complexas, né? Como se mostrasse o processo mental dela naquele momento. Esse meme, ele também ficou conhecido como Nazaré de exatas. Ele é usado quando a pessoa quer dizer que ficou confusa com alguma situação, que não conseguiu entender, que precisou parar para pensar, certo? Agora, olha só que interessante isso aqui. Além do enorme sucesso no Brasil, o meme também ficou conhecido no exterior, gente. Olha só, ganhando versões em inglês e até mesmo em russo. Fora do Brasil, o meme ficou conhecido como Math Lady, que é senhora matemática, ou Confused Bloody, que é loira confusa. Gente, a Globo tá querendo cobrar direitos autorais em cima da imagem da Nazaré. Lembrando que a Nazaré nada mais é do que aquela atriz, Renata Sorrah, né? E aí a Globo quer cobrar direitos autorais, porque ficou tão famoso esse meme da Nazaré, tá sendo tão viralizou assim, que foi para fora dos limites aqui do Brasil, entendeu? Agora é mundial, esse meme é mundial. Ok, gente, pra gente terminar, eu quero colocar aqui sobre as diferenças entre charge, cartoon e meme, tá? Eu fiz uma tabelinha aqui pra gente poder bem assim, deixar bem assim, de forma bem pontual o que cada um é, certo? A charge, tá? Definição: críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas, né? Geralmente pessoas bem famosas, políticos, né? Ou pessoas realmente assim de alto escalão, digamos. O cartoon são sátiras a questões sociais, só que são de forma o quê? Atemporal e universal. Então aqui eles são diferentes, tanto um quanto o outro, são críticas, são sátiras, só que aqui tem que ser tem que ser recente. E aqui é o contrário, ele não precisa ser recente, ele não precisa estar ligado à questão de um tempo ou uma data, certo? E os assuntos também são universais, enquanto que aqui
geralmente são assuntos envolvendo figuras públicas. E o meme? Meme é tudo aquilo que é copiado ou imitado, tudo, lembra? Pode ser frase, pode ser uma música, pode ser uma figura, uma imagem. Tudo que é copiado ou é imitado e que se espalha com rapidez entre as pessoas, tá bom? Esse é o conceito bem rapidão aí do meme. Agora, quais são as características? Vamos lá. As características da charge, vou colocando assim, ó, diretão para vocês verem. A charge, ela tem linguagem verbal e não verbal. O cartoon também tem linguagem verbal e não verbal, mas o que mais caracteriza o cartoon vai ser a linguagem não verbal. Linguagem verbal tem bem pouquinho, né? E o meme também pode ter linguagem verbal e não verbal. Tá, aqui na charge você tem humor, no cartoon também humor, no meme também humor. Próximo, aqui você tem uma leitura crítica do cotidiano, ou seja, de coisa bem atual. Aqui você tem uma leitura crítica da realidade, por isso que nem sempre, às vezes, é só em torno do humor, pode ser alguma coisa trágica, tá bom? É igual o cartoon que eu mostrei pra vocês lá da educação, eu acho trágico aquilo, eu não acho humorístico, tá? E aqui você tem a leitura de informações que são virais, tá? Ali a pessoa vai ter contato com informações que estão aí circulando a todo instante nas redes sociais, aí na web, tá bom? A charge, ela é atual. O cartoon, ele é atemporal, ele não precisa estar ligado a nenhum tempo específico. E o meme, gente, ele é um misto de atual, mas com algo que seja caricatural, ou seja, algo, né, que ligue a uma caricatura específica, tá? A charge é efêmera, passageira, lembra? O cartoon, o contexto é a própria sociedade. Ah, não, aqui não colocou, né? Desculpa, perdão. O efêmero aqui, ele está relacionado aqui ao atemporal. Enquanto a charge é efêmero, o cartoon não é efêmero, tá bom? Porque ele é atemporal. Então, ele não é passageiro, ele pode ser utilizado em diversas épocas. O meme é efêmero e é infinito. Lembra que eu falei para vocês? Ao mesmo tempo que ele é passageiro, ele se propaga por estados, cidades, países, continentes, tá? Então, por isso que ele é infinito. Agora sim, charge. Precisa de uma contextualização. Você precisa saber quando que aquilo dali está se referindo a qual notícia, a qual acontecimento, em qual data. Então, ele precisa ser contextualizado. Agora, o cartoon não. O cartoon, o contexto do cartoon é a própria sociedade. São os problemas que a sociedade enfrenta, certo? E o meme, você vai ter situações e críticas. Ah, não. Só isso. Só isso. Parei aí. Agora sim, vamos para o próximo aqui. A charge tem situações o quê? Particulares, né? Voltadas geralmente ali para uma pessoa em particular ou uma situação em particular. O cartoon são situações e questões coletivas que qualquer pessoa pode passar, certo? Aqui no meme você tem personagens públicas, né? Ou seja, pode ter sim pessoas públicas e pessoas que são caricatas. Gente, quem não é mais, tem, né, todo um aspecto caricatural do que o nosso presidente, né? Ele é muito caricatural. Eu tô lembrando dele aqui nessa época, mas nós tínhamos também a outra presidente, né, que também tinha, sim, a sua caricatura, e ela ficou aí durante um bom tempo também na mídia e na web, certo? Aqui você tem personagens públicas. No cartoon, pode ser qualquer pessoa, tá bom? Qualquer ser humano. E o meme também podem ser, geralmente são personagens públicas, tem que ser alguém conhecido, algum ator, algum cantor, tá? Então, geralmente tem que ser uma personagem pública, certo? Essa personagem pública pode ser um personagem público que lançou um videozinho que viralizou e ele virou público, tá bom? Também pode ser isso. E uma outra característica que é só do meme é isso daqui. Ele pode ser modificado, ele pode ser evoluído. Lembra? O meme chega em você, você pode mudar aquele meme e passar para frente, entendeu? Colocar uma frase diferente e passar para frente, certo?
Então agora vamos aos exemplos. O que a gente tem de exemplo da charge? Críticas ao governo, críticas a personalidades públicas. Visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público, certo? Exemplos aqui do cartoon. Críticas à sociedade como um todo. E são questionamentos sobre o cotidiano e sobre problemas que a sociedade enfrenta, certo? E o meme... esqueci de pôr o trenzinho aqui. O meme pode ser qualquer informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Certo? Deu um resumão aí bem legal para vocês, né? Para finalizar, eu quero dar só mais esse exemplo aqui, que eu quero falar o seguinte, que charge, cartoon e meme, eles podem se complementar. Como assim? Em uma imagem, eu posso ter a charge, o cartoon e o meme ao mesmo tempo? Gente, eu posso, tá? Olha só, nesse caso aqui, se você observar, ele tem... se a gente for fazer uma análise, a gente vai observar que ele tem muito mais características do cartoon, né? Porque tem mais aqui a questão das imagens, dos desenhos, certo? Mas essa legenda que apareceu aqui, digamos, essa legenda, ela situa todo esse desenho aqui, toda essa linguagem não verbal aqui, ela situa em um tempo determinado. Olha aqui, o Enem 2020. Então, ele situou na notícia do Enem, né? Que o Enem foi, inclusive, foi mudado a data e tal. Então, foram todas aquelas críticas que foram feitas em cima do Enem. Como que se poderia ter um Enem em 2020 diante da pandemia, certo? Então, a pessoa precisa saber de tudo que estava acontecendo em 2020 para ela poder conseguir compreender esse título, não é nem legenda, esse título. Agora, olha só, pelas imagens, por que eu posso considerar como um cartoon? Aqui, gente, nós temos novamente, eu acho que essa imagem aqui é a complementação daquela outra imagem que eu passei para vocês, aquele outro cartoon que eu passei para vocês. Nós temos duas realidades aqui, certo? A gente tem aqui um menino, filhinho aí de papai, né? Não, ok, não vou falar filhinho de papai. Um menino que tem condições financeiras. E o que acontece? Olha quanta informação tem aqui. Ele tem um smartphone de última geração. Ele tem um notebook para poder assistir às aulas online. Ele tem acesso à internet. Ele não só que ele tem acesso à internet e à tecnologia, que tem a aula online aqui. Ele tem aqui vídeos que ele está assistindo. E ao mesmo tempo, ele tem uma TV super aí da moda, né? Uma Smart TV. E aqui, gente, pelo que está constando aqui, tá vendo que tá escrito News? Dá a entender que ele tem acesso a canais diferentes, ou seja, ele não tem só esse acesso que todas as pessoas têm através da antena aí, né? Do conversor básicozinho. Não, ele está assistindo coisas que estão fora aqui da nossa alçada, da alçada de qualquer brasileiro, certo? Olha só o ambiente onde ele está estudando, tem luminária, tudo muito limpinho, tudo muito organizado, a roupa dele e tal. E, ou seja, o que ele visa quando ele abre ali o pensamento? Essa janela, gente, ela pode ser uma metáfora do pensamento, do que ele está alcançando, de qual é a meta dele, certo? Pode ser uma metáfora de qual seria a meta dele. A meta dele é uma universidade. E, inclusive, a universidade também é uma universidade top, né? Não é qualquer universidade também não, certo? Agora, do outro lado, olha que coisa. Primeira coisa, nós temos aqui um lugar que mal iluminação tem. Não tem nem uma lâmpada apropriada. É um ambiente onde está tudo aqui remendado. O rapaz que está estudando aqui, né, no caso o adolescente, o jovem que está estudando, ele tem uma mesa, essa mesa é a mesma mesa onde ele se alimenta, não é um lugar, digamos, adequado. A cadeira não é nada confortável.
Aí você imagina, né? Ele não tem nenhum tênis, nenhum chinelo, ele tem aqui poucas coisas e ele tem apenas um livro. Um livro. E ele não tem vários livros, ele tem um livro. Ele não tem vários, né? Então, ou seja, olha a discrepância, né? Então, eu diria que aqui a gente tem um ensino de qualidade, aí remete àquela questão lá de talvez o ensino particular, o ensino privado, com o ensino público, né? Pode haver até essa distinção. Então, novamente, gente, aqui ela se torna um cartoon porque ele está falando exatamente sobre essa questão da educação, da situação da educação aqui no Brasil, certo? E aí, para ele, gente, ele não tem ânimo para estudar porque ele não tem nem comida. Olha aqui, ele tem comida. Ele não tem nem comida. Olha a expressão dele de agonia, né? Ou de esforço que ele está tentando fazer, certo? E quais que são, agora olha a metáfora aqui da janela. Quais são as perspectivas para ele? As perspectivas são nenhuma. A janela para ele está fechada, os sonhos para ele estão fechados, certo? Então, olha aqui, a metáfora, essa janela está metaforizando que não existe um futuro, um sonho para ele, né? Para esse menino nessa realidade. Gente, é isso aí, né? Então, charge? Por conta desse título aqui. Cartoon? Porque está tratando da questão da educação, né? Da situação, da discrepância que a gente tem entre as classes sociais aí. E é um meme, gente, porque isso aqui viralizou. Quantas pessoas compartilharam, tava no Facebook, tava no Instagram, tava no status do WhatsApp, tava nos sites. Gente, ele viralizou, então não deixa de ser um meme. Professora, mas não tem figurinha mexendo, não tem gif, não tem nada de caricatura, mas ele viralizou, ele foi passado de celular para celular, de computador para computador, tá na web, entendeu? Viralizou, então é meme também. Então por isso que eu falo que eles se complementam, certinho? Vamos finalizar porque hoje a aula ficou extensa. Aí tem a bibliografia, eu tive que pesquisar muito para dar essa aula para vocês, tá bom? Orientações, após assistir essa videoaula, faça o seu resumo, gente, faça o resumo, porque nós ainda teremos uma próxima avaliação, tá bom? Não se esqueça do portfólio, que também vale pontos, assim como a avaliação também vale nota. E responda as questões da apostila de língua portuguesa, certo? São as 5 questões relacionadas a esse conteúdo, ok? Para terminar, eu quero mandar uma mensagem para vocês que fala o seguinte: vamos ter pensamento crítico e vamos viralizar memes que tenham bons conteúdos, ok? Tá bom? Fica a dica aí, tá bom? Deus ajuda quem senta e estuda. Fica a dica também. E eu acredito no seu potencial, você pode ter certeza, tá bom? E para qualquer dúvida, eu estou à disposição no Zap. Beijo no coração de vocês e até a próxima.